minha amigo profissional de gestão de pessoas. Agora comigo está a Raquel Cardoso, ela que é vice-presidente de Pessoas e Desenvolvimento Organizacional da Motiva. E, logicamente, estando aqui no escritório novo da empresa, né, quero te perguntar primeiro como é que foi a preparação dos colaboradores para essa mudança, né? Porque mudar sempre é bom, mas sempre tem aquela coisa de quem é um pouco mais resistente. Vai sair daqui e tal. Como é que foi todo esse processo da mudança para cá, para esse novo escritório aqui em Pinheiros? Perfeito, muito obrigada, um prazer falar com você. Bom, a gente vem trabalhando nessa preparação dos nossos times, dos colaboradores, há alguns meses, tá? Eu acho que a Motiva, né, até então, a CCR, ela vem passando por transformações importantes nos últimos 2 anos, relacionadas à transformação cultural, transformação da nossa estratégia como um todo, um olhar de uma ambição e de futuro, de uma construção de um legado, com um olhar de longo prazo, chegando ali em 2035. Isso passa por um repensar, inclusive, da marca, que recentemente também, como divulgamos, teve a alteração do seu nome, da sua razão social, e que compõe dentro disso tudo um olhar para as pessoas. Então a gente vem trabalhando nesse novo momento e nessa construção de uma nova empresa através da Motiva e da responsabilidade que todos os colaboradores têm a partir de então de construirmos juntos esse futuro, de construirmos um legado não só para quem está aqui dentro da Motiva, mas para a sociedade. Com muito cuidado, com muito respeito, né, trabalhando a informação real, com muita transparência para onde nós estávamos mudando, de onde para onde, com cuidado, inclusive, no deslocamento das pessoas, no impacto, né? Pessoas que ficaram 22 anos numa mesma sede e que muitas vezes até se organizaram a sua vida ao redor daquela sede, agora muda um pouco, apesar de não ser tão distante, mas muda a sua forma, né? De dia, de horários e de planejamento. Então nós fizemos um estudo, por exemplo, um estudo de CEP, para entender o tempo de deslocamento da sede anterior e o tempo de deslocamento dessa possibilidade aqui no Eldorado, e vimos que a gente poderia ajudar, né, trazendo aqui uma sede com acesso à mobilidade de uma forma ampla, né, multimodal, seja ela via trem, metrô, carro, a pé, mobilidade ativa, bicicleta. Então a gente quis compor para facilitar a experiência do colaborador dentro dessa mudança, e assim a gente vem trabalhando. Uhum. E muito condizente com o próprio negócio da empresa, que é a mobilidade, né, Raquel? Perfeito. Essa era uma premissa. Uhum. Quando nós fomos e definimos as possibilidades de local para trabalho, de mudança da sede, ter essa possibilidade ampla de mobilidade urbana foi uma das premissas que a gente considerou. Legal. Falando um pouco de cultura, né? Como é que vocês esperam, né, que essa mudança, não só a mudança de marca, mas também a mudança de sede, né, venha a impactar a cultura envolvendo todos os stakeholders, seja acionistas, colaboradores, fornecedores, comunidade do entorno e por aí vai? Perfeito. Como eu disse, a gente começou a transformação cultural há 2 anos e nós temos aqui a cultura que nós chamamos de 3 Is. Integridade, integração e impacto. Para cada um desses Is, nós temos 4 atributos, 4 comportamentos que a gente prioriza e que a gente trabalha internamente através de símbolos, sistemas e comportamentos, o tempo todo. Então as nossas decisões, elas começam a ser pautadas através destes comportamentos. Para isso, a gente precisa desenvolver as pessoas, capacitá-las, mas principalmente através da alta liderança, tomar decisão e ser exemplo, ter atitudes como exemplo dessa nova cultura. Eu acredito, como profissional da área de pessoas e como líder dentro da Motiva, que se a gente tem um ambiente de trabalho onde a integridade está presente, a integração através da colaboração, da simplicidade, da excelência e o impacto, ele é colocado em prática, a sociedade ganha, a sociedade se transforma, os nossos acionistas ganham, a gente gera mais valor, a gente começa a impactar o todo, né, todos os nossos stakeholders. Então é um trabalho que começa de dentro para ter um impacto fora, e é isso que a gente está focado. Legal. Falando um pouco de liderança, né? Vocês têm um dos pilares que é sucessão e liderança estratégica, né? Eu queria que você me explicasse como é que é esse processo dentro da companhia, né? E se dentro desse programa de sucessão vocês têm pelo menos pensar em alguma coisa relacionada ao pipeline de liderança do Rancharan para criar justamente o plano de sucessão. Perfeito, sim, pensamos, é a nossa base. Tá. Iniciamos no ano passado um processo de sucessão robusto, com metodologia, utilizando o Learn Agility para validação de potencial.
Até então, nós tínhamos algumas iniciativas voltadas para a sucessão pipeline da liderança, porém não de forma tão robusta. Então, nós iniciamos, com todo o apoio do Conselho, do Comitê de Pessoas, um trabalho muito robusto, desde o C-Level, e agora a gente vem cascateando em todas as camadas da liderança, para a gente entender qual é a estratégia da empresa e como a minha posição impacta naquela estratégia. Então, através de definição de posições críticas, nós começamos a mapear os potenciais internos e as suas prontidões para cada uma dessas posições críticas. Nesse momento a gente está fazendo esse cascateamento entre os níveis de liderança e a partir desse cascateamento a gente começa também a definir os gaps que nós temos. Onde não temos sucessão, onde temos, mas talvez com uma prontidão menor do que a gente esperava, e a partir daí o que a gente precisa fazer. Então a nossa estratégia é, a partir do momento que eu tenho sucessores mapeados, trabalhar num plano de desenvolvimento individual que acelere a prontidão dessas pessoas, desses líderes, né, desses potenciais sucessores para aquela cadeira. E muitas vezes a gente vai passar ali pelo Rancharan, porque eu estou líder de mim mesmo, líder dos outros, como é que eu trago a estratégia para a minha liderança. Então a gente vem acompanhando e isso é base para o nosso programa de liderança. E quando eu vejo o gap que eu tenho em posições onde não há sucessores, eu tenho duas formas de trabalhar e duas estratégias mapeadas. Uma é olhar para fora, atrair talentos, como é que a gente expõe também a nossa estratégia, os nossos desempenhos, os nossos desafios para fora e capta também talentos que possam vir contribuir dentro da Motiva, mas eu também preciso preparar novos sucessores dentro de casa. Então nós estamos lançando agora, nos próximos meses, o programa Líder Nota 10, onde a gente vai trabalhar 4 tipos de liderança, muito utilizado também o Rancharan como inspiração. Então eu falo a liderança de mim mesmo, tá? Eu falo a liderança humanizada, a liderança com propósito e a liderança transformadora ou de negócio. Para cada um desses aspectos ou fatores, nós vamos ter jornadas de aprendizagem, sala de aula, job rotation, projetos, imersões, conversas com especialistas, network, que a gente vai compor para cada um dos níveis da organização. É um programa de médio e longo prazo, a gente sabe, então a gente começa este ano e ele tem uma preparação, ele também é cascateado, C-Level e depois todos os níveis, e ele tem muita conexão com o que a gente está construindo para a Motiva do futuro e para essa liderança que vai ser capacitada serem os protagonistas dessa transformação. Legal. E além da questão de todo esse plano de sucessão que está sendo estruturado aqui na Motiva, né, vocês também fizeram uma apresentação prévia aqui para nós, que vocês também valorizam muito o recrutamento interno, né, o aproveitamento interno, que eu imagino que seja uma conexão até com esse plano de sucessão. Aí eu pergunto, qual que é a porta de entrada aqui na Motiva? Tá bem, porta de entrada. A gente tem desde os programas mais tradicionais, seja o estagiário, o trainee, que a gente vai voltar com ele este ano de uma forma focada ali na área de tecnologia e engenharia, que são áreas que estão em transformação, né, dentro da CCR. Engenharia é uma área core aqui pra gente, importantíssima, pelo nível de investimento que a companhia tem na Motiva. Então esses são os tradicionais. Porém hoje a gente tem feito conexões com universidades, com feiras, com parcerias em entidades e instituições, para que a gente tenha não só um programa, mas uma possibilidade de mostrar o desafio da Motiva para fora e as pessoas se conectarem e se engajarem com o que a gente tem aqui dentro, tá? A gente utiliza as plataformas de divulgação de vagas, né? Utilizamos a GUP, que é a nossa plataforma interna de atração e seleção, o próprio LinkedIn, a nossa rede. Acho que a Motiva tem pessoas muito apaixonadas pelo negócio. Quando a gente divide que nós temos vagas, oportunidades, sejam elas internas ou externas, há uma rede natural aqui de conexões e de divulgações nas suas redes sociais que acontece de forma muito natural, e eu acho que hoje em dia isso funciona muito bem. Legal. Vamos falar um pouco agora de um ponto importante que vocês estão valorizando aqui, que são os pilares de saúde, segurança e bem-estar, né? São 5 pilares. Quais são esses 5 pilares? Tá bem, a gente tem hoje um olhar para a saúde e bem-estar dos nossos colaboradores, sejam eles colaboradores próprios, sejam eles colaboradores terceiros ou prestadores de serviços. Segurança é o nosso principal valor. A gente tem uma jornada importante que já foi construída nos últimos anos, com uma redução considerável na nossa taxa de frequência com acidentes com afastamento, mas a gente ainda tem que olhar para frente, olhar para a gravidade desses acidentes, para o cuidado das pessoas, para as pessoas se sentirem bem, terem boas condições de trabalho e um bom estado emocional
e de saúde na sua forma mais integral, né, de ser vista, para que ela conduza bem aquela tarefa, aquela atividade qual ele precisa desempenhar. Quando a gente fala de saúde de forma integral e dentro do nosso programa Viva Bem, a gente tem as dimensões de olhar não só a saúde física, mas eu olho também a saúde emocional, a saúde financeira, né, a saúde psicológica ou mental e a social. Então eu preciso olhar nestas dimensões e para cada uma delas criar políticas, procedimentos, ações ou temas, né, programas onde eu possa disseminar dentro da organização. Não dá mais para a gente se sentir bem fisicamente, né? A gente sabe que hoje o tema da saúde mental, ele cada vez mais vai ser uma pauta importante nas organizações e que a gente precisa trazer o tema através de um ambiente com segurança psicológica, onde as pessoas possam se sentir como elas, falar como elas estão, falar o que elas estão sentindo e serem quem elas são, né? Eu acho que o ambiente de trabalho, ele precisa trazer esse ambiente de segurança psicológica para as pessoas pedirem ajuda, inclusive. E é nesse sentido que a gente vai trabalhar. Legal. Nessa questão, para a gente poder finalizar, nessa questão de saúde mental, vocês criaram uma coisa inédita, que é o socorrista de bem-estar, né? Eu quero entender como é que funciona. Esse pessoal, na verdade, são multiplicadores, hoje são mais de 300, né, que estão atuando. Me dá uma geral de como é que funciona esse programa do socorrista de bem-estar. Perfeito. Como é um tema que a gente vem trabalhando e ganha uma conotação especial dentro do programa Viva Bem, nós entendemos que a gente precisava disseminar mais a informação e a gente criar esses embaixadores ou esses facilitadores em todas as nossas localidades. A Motiva é uma empresa grande, com vários modais, e ela está presente em vários locais. Então a gente precisava, dentro da área de saúde e bem-estar, criar os nossos apoiadores e os nossos socorristas, como a gente está se chamando de bem-estar ou de saúde mental, para que eles fossem esse ponto de apoio na ponta. São pessoas preparadas, nós tivemos mais de 1.000 inscritos, lançamos o programa no final do ano passado. Desses mais de 1.000 inscritos, mais de 400 já foram capacitados e hoje já estão formalmente ali caracterizados como embaixadores. E eles passaram por uma capacitação muito profunda, que passa desde questões técnicas de saúde mental, mas como ele reage quando alguém o pede ajuda. Quando ele percebe algum sinal, por exemplo, de ansiedade ou de estresse, como é que ele vai abordar? Qual tipo de manejo ele precisa fazer inicial, até para acolher e ser cuidadoso e muito respeitoso com essas pessoas que estão precisando de ajuda e de uma conexão aí sim com os profissionais de saúde mental, que é o segundo passo dentro desse programa. A gente quer capacitar mais pessoas, então dentro do nosso plano a gente vai chegar num número acima de 1.000 socorristas dentro da Motiva, e a gente entende que tem muita gente querendo, muita gente preocupada com isso. Então é um tema que ganha força pela natureza do tema, pela importância do tema e que conecta com um dos nossos princípios, que é a saúde, a segurança e o bem-estar de todo mundo. Legal, é isso, minha amiga, meu amigo profissional de gestão de pessoas. A gente espera que nessa conversa com a Raquel Cardoso, que é vice-presidente de Pessoas de Desenvolvimento Organizacional aqui da Motiva, você se motive vendo todos esses cases a pelo menos fazer alguma coisa na sua organização.